eu tenho uma opinião sobre teologia. Sim. Cara, eu estudo teologia, eu estudo muito, cara. Cara, eu leio muito a Bíblia, eu estudo a história. Pra você ter uma ideia, eu já li a Bíblia, já li o Alcorão, já li a história do budismo, já li. Esses dias eu tava lendo a história do confucionismo. Cara, eu me aprofundo muito no cacau pra trazer o todinho pra galera absorver e entender. Eu entendo que, cara, pra mim a teologia, a minha opinião, tá? Se você não concorda, deixa um comentário aí pra engajar. Cara, vamos. Eu acho que a teologia é igual mecânico. Imagina que, tipo assim, ó, vamos tratar o evangelho como carro. O evangelho é um carro. Aí, o propósito final é fazer com que as pessoas tenham esse carro. E usem esse carro, desfrutem desse carro e desfrutem dos benefícios e usufruam desse carro. É porque o evangelho, ele é para ser desfrutado. Salvação é para ser desfrutada, cara. Você vai ser salvo, isso é um presente. A salvação é um presente. Sim. Então pensa comigo assim, o evangelho é um carro. Aí, a teologia, para mim, o teólogo é o mecânico. Quem leva o evangelho, o pregador e tal, é o vendedor do carro. E o objetivo final é que as pessoas tenham esse carro. E Deus é o cara que criou o carro. E aí o que eu penso? Deus criou o carro, aí ele passou pro teólogo, aí o teólogo é o mecânico, ele foi lá, deixou o carro redondinho e passou todas as informações necessárias pro vendedor vender o carro. Sim. Eu nunca vi alguém vender um carro dizendo, esse carro aqui ele emite tantos gramas de CO2, ele tem 2.400 parafusos e o pneu dele é de borracha do Himalaia, porque não importa. O que a pessoa quer saber na hora de comprar o carro é quanto esse carro gasta, qual é a cor do carro, para onde, quanto que ele consome, como que funciona, qual é o preço. Então eu vejo que, tipo assim, cara, eu olho pro ladrão da cruz, cara. O ladrão da cruz foi salvo. E ele não sabia nada de teologia. E eu acho que nós temos que nos preocupar em fazer as pessoas conhecerem a Cristo. E aí, a partir que elas conhecem a Cristo, elas vão se aprofundando até que se elas queiram conhecer detalhes da mecânica do... Sabe por que o ladrão da cruz foi salvo? Porque ele reconheceu Jesus como o Filho de Deus e... Ele reconheceu Jesus como Filho de Deus. Ele fala assim, cara, o ladrão o ladrão da cruz é da esquerda ou da direita? É da direita. Então o ladrão da esquerda fala pra ele assim, desce daí. E o ladrão da direita... Não, o ladrão que foi salvo é da direita ou da esquerda? Da direita. Da direita. Então o ladrão da... Isso. Que não é... confirmado isso, né? Mas enfim. Da direita e esquerda também tem. Enfim, mas tudo bem, suponhamos. Uhum. O ladrão que não foi salvo fala, desce daí, não sei o quê, não sei o quê. E o ladrão que foi salvo diz, calma, nós merecemos estar aqui e ele não merece. Então, peraí, quando ele fala que nós merecemos estar aqui, ele reconhece a sua natureza humana pecaminosa, ele merece o preço que ele está pagando. E ele reconhece que Jesus não merece estar ali. E quando ele fala para Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, né? Ele fala, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Então, se ele está reconhecendo que Jesus é rei, porque reino... Tem um detalhe. Rei sem reino... Tá esquecendo dessa. Qual é o detalhe? A gente, no caso, na tua analogia, o teólogo é o mecânico, Deus é o cara que criou o carro e nós somos os vendedores desse carro. Não, eu não acho que nós somos os vendedores. Os pregadores. Eu acho que é assim. Eu acho que existe uma esteira. Sabe, existe um Fordismo, uma linha de produção com o objetivo principal. O objetivo principal é levar a boa notícia do reino. Sim. Jesus não falou, vão lá e façam teólogos. Ele falou, vão lá e espalhem a boa notícia. Certo? Até onde eu entendo, a boa notícia do reino de Deus é essa, é a salvação. Até porque se Jesus fala que no fim dos tempos os caras vão curar, vão expulsar demônio e não vai entrar no céu, então... E o ladrão que não fez nada entrou. O objetivo é que as pessoas entrem no céu. As pessoas sejam salvas. Então esse é o objetivo principal. O resto são quests secundárias, irmão. São missões secundárias. Aí eu vou falar meu ponto sobre isso. Tá. Na questão do Não estou dizendo que não é importante a teologia. Sim, entendeu? O que eu tô querendo dizer, só antes de você falar, é que eu acho que a teologia, ela não é para levar a boa notícia do reino. Ela é para preparar as pessoas que levam. Exatamente. Essa é a minha visão. Usando a analogia do carro. Se o cara que vai comprar o carro não souber minimamente sobre carro, ele pode ser enganado. E é por isso que mesmo que ele não seja mecânico, ele tem que saber o mínimo possível para não ser enganado. Mas olha só, aí eu vou fazer a tréplica aqui. Mas qual seria o mínimo possível? Aí que eu vou te explicar, o ladrão da cruz. Por que ele foi salvo? A Bíblia diz, como é que uma pessoa é salva segundo a Bíblia? Romanos, capítulo 3, capítulo 5. Aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. O ladrão da cruz, ele foi salvo, inclusive lá naquele podcast do César ele falou isso, né? Que no início, lá em Mateus, ele começou atacando. Os dois ladrões estavam atacando Jesus. Sim. Só que no final da história, o ladrão reconhece quem ele é. A frase do ladrão é, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
O ladrão da cruz foi salvo porque Romanos capítulo 3 vai falar. Quem reconhece Jesus como Senhor, clamar que pelo Senhor será salvo. Ele reconheceu Jesus como Senhor. Isso é o mínimo da teologia. É conhecer Perfeito. Jesus como Senhor. Perfeito. Porque é muito simples pegar o evangelho. Existe um Jesus na cruz, existe um Deus que quer salvar e existe uma galera que precisa de salvação. Só que muitas pessoas não entendem que não é só sobre ser salvo, é sobre reconhecer Ele como Senhor. Mas olha só que poderoso que você está me dizendo. Eu concordo e assino embaixo. E quando eu disse que ele reconhece que Jesus é rei, eu acho que acaba sendo sinônimo, rei e senhor, porque ele fala que quando vem no teu reino, é o reino dos céus e tal. Só que olha que louco. Quando Paulo fala assim, ó, me fiz de fraco para ganhar os fracos, me fiz de louco para ganhar os loucos, eu entendo um pouco disso. Quando você vai vender um carro, eu nunca vendi carro, mas eu tô deduzindo, tá? Quando você vai... Tu vendeu os caras vão achar, o Krauk que trabalhou na vendedor de carro. Na Hyundai, HB20 Monster. Cara, quando você vai vender um carro, eu imagino que você explica as informações do carro de acordo com o conhecimento do cliente. Se o cara começar a perguntar quanto esse carro gasta, aí você vai explicar. Se ele perguntar como eu financio esse carro, você vai explicar. Porque o intuito do vendedor é fazer com que o cara leve o carro. Então, o que eu penso? Eu acho que hoje nós cometemos um erro, hoje como igreja, tá? E eu me incluo nisso também. Nós como igreja. Que imagina que você vai comprar um carro, aí você só quer saber... Para você comprar o carro, você precisa saber quanto ele custa e se tem vermelho. É isso que você precisa saber, porque você já tá com o coração quase comprando o carro. Aí eu chego lá e falo, não, mas então, aí tem 2.400 parafusos, na roda tem 4 parafusos, esse parafuso veio lá do Himalaia, você usa uma chave, você roda no sentido anti-horário e tal. Aí o cara não tinha nenhuma dúvida a respeito da roda, agora ele tem 10. Não, mas e agora? Mas será que o parafuso bom é do Himalaia ou é do Japão? Então o que eu tô querendo dizer? Eu acho que quando o Paulo fala isso sobre esses assuntos teológicos e tal, eu tenho essa impressão de que o nosso objetivo ele deve ser o mesmo, trazer vidas para Cristo. Para mim, o evangelho gira em torno disso, senão não faz sentido. Para mim, esse é o centro. E aí acho que a nossa preocupação como cristão deve ser: quais são as melhores estratégias para isso? Quando a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento, eu entendo. Só que Jesus ele fala assim também. As pessoas perguntam para ele, Jesus, por que seus discípulos não jejuam e o de João Batista jejua? E ele fala, calma, você já viu alguém jejuar quando o noivo está presente? O que eu entendo com isso? Calma, tá me conhecendo primeiro. Deixa me conhecer. Depois que ele me conhecer, aí ele vai entender os próximos passos. Exatamente. Na questão do ID, a igreja tem um ID. O que é o ID? É o mais simples possível. Isso. A mensagem do Evangelho de Cristo, da salvação, ela é muito simples. Inclusive, eu acho muito lindo no seguinte fato, de que na teologia você tem a soteriologia, que é a mensagem da salvação, você tem a escatologia, que é a mensagem do fim, Apocalipse. você tem a pneumatologia, que é a mensagem do Espírito Santo. De todas essas, escatologia tem 1 milhão de divisões. Você tem pré, pós, amilenista. Que eu acho tudo chato. O cara sentou do meu lado. Eu já vou te dizer, irmão, sentou do meu lado. Falou a palavra. Tem algumas palavras que eu defino se a pessoa é chata ou não é. Primeira palavra. Irmão, sentou do meu lado e falou a palavra incircunciso, eu já corto a amizade já. Eu já corto a amizade. Por que você está falando essa palavra? Ninguém usa essa palavra. Não tem por que usar essa palavra. Não faz sentido, só confunde. Cara, em vez de... Uma vez o cara foi falar, não, porque Davi olhou pro gigante e falou, quem é esse incircunciso? Eu falei, pronto, agora você vai ter que explicar o que é incircunciso antes de continuar a história, senão a pessoa não vai entender nada. A questão de pregar o evangelho e anunciar a mensagem, ela é simples. É o mais simples possível. Isso. Só que tem uma questão. Jesus fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Fazer discípulos. O discípulo... Mas na sequência. Na sequência. É o segundo step. Ele é aquele que se aprofunda. E aí tem um detalhe. Para quem nós pregamos, a Bíblia chama de fraco na fé. É o cara que está conhecendo o início, ele é o fraco que na é o fé. Leite, é antes do pão. Isso. 14 fala, tenham paciências com o fraco. Só que a Bíblia também em nenhum momento fala para você ser fraco para sempre. Então, na questão da pregação do evangelho, eu me faço fraco aos fracos. Na questão da ensinar o evangelho, eu preciso ser o forte para ensinar o fraco. Mas olha só como a analogia do carro funciona. Depois que você compra um carro, você vai ter que ir no mecânico uma hora para trocar o óleo, para fazer um monte de coisa. Só que ninguém vai trocar o óleo sem ter o carro. Esse é o ponto. Você entende que eu penso assim, cara, eu falo para você, eu imagino que nós somos um exército. E o que é um exército? O exército ele é dividido, cara. Tem a aeronáutica, tem a infantaria, tem o general, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê. E eu penso assim, por exemplo, cara, eu tenho um chamado...
entre várias coisas, de evangelizar. Eu trago muitas pessoas para Cristo e o que eu mais ouço das pessoas é, cara, eu não sabia que a Bíblia era tão interessante. É a frase que eu mais ouço. Cara, o crau que faz a Bíblia parecer tão interessante, ó. O João estava presente lá. Aliás, você não estava no dia 24, você estava no dia 25. Eu fiz uma palestra no UFD para 4 mil empresários. Falei de Deus e de empreendedorismo. Irmão, rodaram um formulário lá, a minha palestra foi eleita a melhor do dia. E eu só falei de Bíblia. Então, assim, como que eu fiz 4 mil pessoas que não estavam esperando, estavam lá para ouvir negócio, achar a Bíblia interessante? Foi a forma como eu levei. O que eu estou querendo dizer? Pessoas como você, que tem um arsenal de conhecimento, preparam pessoas como eu que levam para essa base mais simples. Sim. E não quer dizer que eu não tenha munição para conversar com você de altura, mas eu vejo que existe Isso é uma opinião minha também, né? E eu acho que isso tem a ver com o meu chamado. Eu acho que o incômodo gera chamado. Eu vejo que existem pessoas que tendem a dificultar a mensagem de Deus porque existe um poder em falar de Deus. Maquiavel, no livro chamado O Príncipe, ele fala sobre os exércitos, sobre os níveis de principados e exércitos. É um livro que a galera considera ser um livro muito maldoso, mas eu li para entender também. Eu já li também. Então, e ele fala que existem vários tipos de exército. O exército dos mercenários, o exército dos herdeiros e o exército da fé. E o exército da fé é o mais poderoso. Por quê? Por que um cara coloca... Me diga qual líder que faz alguém colocar uma bomba no corpo e explodir? Nenhum. O cara faz isso por fé. Então a fé é o exército mais poderoso. E quando você se coloca como um mensageiro da fé, você tem muito poder sobre as pessoas. Cara, se você chega no lugar e fala assim, cara, a pessoa tem o dom e Deus me revelou isso, tal, a seu respeito, já era. A próxima frase seguinte a pessoa acredita também. Sim. Então assim, muitas pessoas se colocam em lugares de levantar a si mesmo, usando o poder que a fé traz, e não se preocupa mais com o objetivo da fé, que é levar a salvação para as pessoas. É por isso, inclusive, que eu queria entrar na questão lá do cara. A gente vai chegar, calma. Calma que isso aí é outro corte. Uma discussão interessante. Mas tá fazendo sentido até... A gente tá... O que você tá achando sobre essa conversa? Na questão da teologia, tem uma questão que eu acho muito interessante. Quando Deus vai chamar Paulo, ele fala bem assim, eu te levantarei e te levarei a príncipes e a reis, que falarão coisas difíceis. Não, ele fala assim, ó, você... Eu não sei se é o mesmo trecho, mas eu li esses dias. Aparece 3 vezes. Que eu, inclusive, eu peguei pra mim. Deus falou comigo de um jeito tão poderoso que ele fala assim, ó. Você recalcitrar. E você falará com gentios, reis e judeus. Exatamente. O que eu entendo? O que é gentios, reis e judeus? Judeus são os caras que já estão na religião. São os religiosos. Gentios são os caras que você não conhece ainda. E os reis são os caras de influência dos dois lados. Porque Sim. os reis... Cara... E aí, calma. Imita o lobo aí, João. E aí, ó. A mente tá explodindo. A mente tá explodindo. Bora, irmão. Então, o Paulo, ele era o cara que ele sabia falar com um rei. Irmão, se fosse pra falar difícil, ele falava difícil. Ele falou, me faço fraco para os fracos e forte para os fortes. Se eu tenho que ser fraco para falar com fraco, eu falo de maneira mais fracos. Se eu tenho que falar que nem um cara forte, eu falo que nem um cara forte. Só que eu tenho que saber fazer isso. Agora, isso é o trabalho do vendedor, não de quem quer comprar o carro. Perfeito. Glória a Deus. A gente concorda.